Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Paz e graça sobre a ressurreição dos mortos. Esta é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. A esperança do cristão, ela está no porvir. E a ressurreição, ela faz parte desta crença, desta fé. Cristo é a primícia desta ressurreição. Ele é o primeiro ressurreto que tem um corpo glorificado, que ressuscita num corpo incorruptível. A gente vai ver falar-se de ressurreições antes de Cristo, como por exemplo, na ressurreição do soldado cujo corpo esbarrou no corpo do profeta Eliseu. Ele ressuscitou, mas ele morreu. O próprio profeta Eliseu orou e houve a ressurreição do filho da sunamita. Mas essa criança também, depois de adulto, vem a morrer. E várias outras situações, como Lázaro, que o próprio Senhor Jesus ministrou a ressurreição. Mas são ressurreições das quais eles não ressuscitaram em corpo incorruptível, em corpo glorificado, em que sua ressurreição apenas foi a restituição do corpo físico natural que ainda continuava submisso ao processo de decadência e de morte. Mas Jesus é o primeiro, é a primícia, aquele que ressuscita sem que o seu corpo seja aquele corpo normal, humano, decadente, submisso ao tempo. Não, ele agora ressuscita num corpo glorificado, um corpo que não é submisso mais às leis físicas deste presente momento. E assim como Cristo, a nossa crença e a nossa fé é essa ressurreição de que herdaremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado. É claro que nesse processo, quando vai ter, no caso, o arrebatamento, os que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olho. E quem está morto vai ressuscitar. Então, como aqui na argumentação é sobre a ressurreição, os mortos, eles ressuscitarão com um corpo incorruptível. Ressuscitarão e não terão mais esse corpo decadente, esse corpo submisso ao espaço, submisso ao tempo, e será um corpo eterno, será um corpo glorificado. Agora a gente entende que a Bíblia ela fala de duas ressurreições, ela fala da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, e ainda fala assim que bem-aventurado é quem faz parte da primeira ressurreição, porque neles não tem o poder da segunda morte. Porque uns ressuscitarão para a glória de Deus e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. A verdade é que quem participa da primeira ressurreição não vai diante do trono branco, não será julgado com o perigo de condenação eterna, porque já está justificado em Cristo. Tem uma dificuldade também nessa questão da ressurreição, é porque a gente normalmente fala que essa ressurreição é só para a igreja, mas na verdade essa ressurreição diz respeito a nós, igreja, e a todos os santos do Antigo Testamento. Todos que morreram vivendo no caminho da verdade. No Antigo Testamento, guardando
as regras do momento em que eles viviam, guardando as revelações que eles receberam de Deus, de como eles deveriam se comportar e de reagir diante daquela oportunidade. E esses que conseguiram colocar na prática e serem fiéis pela fé na revelação que tiveram, do tempo que tiveram no Antigo Testamento, vão ressuscitar também. Tanto é que eu estava até argumentando num desses vídeos que está postando sobre as bodas, por exemplo, que a igreja participa da ceia, participa do banquete, das bodas, mas o amigo também participa. Algumas pessoas pensam e ensinam que esse amigo se trata de João Batista apenas, mas se trata de todos os santos do Antigo Testamento que participarão também. Então, nessa ressurreição, a primeira ressurreição, todos aqueles que morreram praticando a justiça no Antigo Testamento ressuscitarão. No Novo Testamento, aqueles que foram justificados, que creram na justificação, que morreram, ressuscitarão para a glória de Deus. Agora, na segunda ressurreição, tem uma grande questão. Por quê? Aqui eu vou te falar da nossa fé pentecostal, da nossa doutrina. A primeira ressurreição se dá no momento do arrebatamento. Mas durante a tribulação, haverão pessoas fiéis a Deus que morrerão. Durante o milênio, haverão pessoas fiéis a Deus que também morrerão. E no final dos tempos, há o que se chama de uma segunda ressurreição. Pessoas boas e ruins morrerão após o arrebatamento. Então, só que todos comparecerão a esse tribunal de Cristo. Mas quem faz parte da primeira ressurreição está livre, perdão, não é o tribunal, comparecerão ao trono branco, porque são vários julgamentos que haverão, ou expressão de julgamento, né? Que o primeiro é o tribunal de Cristo, o segundo julgamento é o das nações, do anticristo, o falso profeta, o julgamento de Satanás e o julgamento dos ímpios. Só que esse pensamento de julgamento em termos de tribunal, como a gente pensa daqui, a gente pode colocar apenas a questão do trono branco, porque o julgamento das nações é a efetuação de uma condenação já em si, que quando Cristo volta com a igreja, ele usa a expressão na Bíblia que julga as nações. Esse julgamento já é o lançar das nações, do falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre. E, com relação a Satanás, ele ficará preso por 1000 anos, sendo solto no final do milênio, para então haver novamente uma tentação sobre aqueles que ficaram aqui no milênio. Mas são situações que ocorrerão. Eu só estou explicando isso por causa do julgamento em si. Então, o julgamento do trono branco será o julgamento do final dos tempos. E esse julgamento, aqueles que ressuscitarem, eu estou dizendo isso porque as nações que forem já condenadas na tribulação, quando voltar a Cristo, não vão ressuscitar para ser julgado, porque já foi resolvido o caso deles. O caso do falso profeta e o anticristo também não ressurgirá nessa segunda ressurreição, porque já foi resolvida a questão deles. Essa ressurreição se dará apenas para aqueles que não foram julgados como nações, que morreram durante a tribulação sem terem sido julgados, ou aqueles que morrerem durante o período do milênio, ou aquela guerra que haverá no final do milênio. Então, chama-se segunda ressurreição. Aí a gente vai entender que houve pessoas fiéis, que haverá pessoas fiéis a Deus durante a tribulação, haverá pessoas fiéis a Deus durante o milênio, que morrerão e não ressuscitarão exatamente para vergonha. Alguns sim, ou a maioria sim, mas muitos ressuscitarão para escaparem diante do trono branco, porque serão justificados por causa das suas obras, no que diz respeito
a entrega que fizeram ao Senhor durante esse período. Mas aí tanto a igreja quanto os santos do Antigo Testamento, eles participam da primeira ressurreição, que aí não há nenhuma iminência de julgamento ou de questionamento no que diz respeito às ações, porque todas essas ações foram justificadas em Cristo, até mesmo as dos santos do Antigo Testamento, porque todas as suas ações estavam embasadas em símbolos, em tipologias de ações que apontavam para Cristo, como por exemplo, o sacrifício que se fazia anualmente em Israel, ela apontava para Cristo. Jesus não tinha se manifestado, mas aquela tipologia apontava para Cristo e foi justificada e confirmada essa justificação em Cristo Jesus, tanto para esses que viveram na lei, quanto aqueles que viveram um pouco antes da lei, como Abraão, Isaac, Jacó e outros patriarcas no geral. Que Deus possa nos guardar com a fé necessária para que participemos da primeira ressurreição. Porque esses que fazem parte desta geração de agora, que não ressuscitarem nessa primeira ressurreição, aí já está numa situação difícil. Agora, quem morrer na tribulação já é uma questão um pouco diferente, porque haverão pessoas justas que morrerão lá. Agora, toda pessoa justificada agora, que morreu em Cristo, vai ressuscitar no dia do arrebatamento. E aquele que não ressuscitar, só no final dos tempos. E os da tribulação, também no final do tempo, porém, haverão pessoas justas e injustas. No milênio haverão pessoas justas e injustas, que com certeza serão absolvidas no trono branco. Mas quem faz parte dessa geração agora, que não ressuscitar no arrebatamento, a condenação ela é iminente. Ela é iminente, mas que Deus possa nos dar condição de sermos fiéis ao Senhor, de andarmos no caminho do Senhor, para não sermos condenados com aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.